Olá, como vocês vão? Vamos resolver agora a questão 106 do caderno amarelo do Enem PPL 2023, uma questão que fala sobre separações e misturas. Então se inscreva no canal e vamos resolver a questão. Na produção do politerefitalato de etileno, o PET, utiliza-se como reagente o paradimetilbenzeno, também chamado de parachileno, que deve ter alta pureza. No entanto, o parachileno, obtido do petróleo, possui contaminação dos seus isômeros. O que é um isômero? São compostos que têm a mesma fórmula, mas a estrutura deles é diferente. Vejamos aqui embaixo. Nós temos o ortoxileno, o metaxileno e o parachileno. Os três têm o mesmo número de carbonos, o mesmo número de hidrogênios, mas a estrutura deles, o desenho deles é diferente. E em questão de nomenclatura, o que diferencia eles? Veja, cada vez que aparece no composto a nomenclatura orto, é porque as duas ligações com o benzeno, no caso aqui são dois metils, estão a um carbono de distância. Veja, esse aqui está no primeiro carbono, esse aqui está no segundo carbono. Quando aparecer a nomenclatura meta, é porque os dois ligantes estão a 2 carbonos de distância. Veja, esse aqui está no primeiro, esse aqui está no segundo, esse aqui está no terceiro. Então, a 2 carbonos de distância. E o para, quando aparece essa nomenclatura, é porque eles estão a 3 carbonos de distância. Primeiro, quarto. Tá bom? Essa nomenclatura é utilizada geralmente para ligantes de benzeno, tá bom? Que é essa estrutura do anel aromático aqui. Um exemplo que nós temos é o paracetamol. Esse composto aqui, ó. Veja. Para, por quê? Um está no primeiro carbono e o outro está no quarto carbono. E aproveitando e revisando as funções orgânicas. No paracetamol nós temos um fenol, que é um benzeno ligado com a hidroxila, e a amida, que é o C-O ligado com o nitrogênio. São as duas funções orgânicas que tem no paracetamol. Tá bom? Seguindo a questão aqui, ele dá também os pontos de fusão e ebulição de cada um desses compostos. O que é a temperatura de fusão? É quando o composto passa de sólido para líquido, ou seja, ele chega a ficar líquido. Ou seja, por exemplo, o ortoxileno a partir de menos 25 graus, ele começa a ficar líquido. Se tiver, por exemplo, a menos 26, ele já fica sólido de volta. Temperatura de ebulição, pelo próprio nome que já diz, é quando o composto começa a virar vapor, né, ficar no estado gasoso. Então, o ortoxileno até 143 graus ele é líquido, a partir de 144 graus ele começa a evaporar. A questão pergunta: qual processo de separação permite a purificação desse reagente? Ele disse na questão que queria o parachileno, né, que no caso é esse aqui, com alta pureza. Então a gente precisa achar algum processo que permite isso acontecer. Nós temos aqui na letra A e na letra C destilação, simples e fracionada. O que é a destilação? É o aquecimento que vai resultar na evaporação dos compostos, que eles vão passar aqui pelo condensador e vão voltar a ser líquidos e vão cair aqui no Erlenmeyer, que é o coletor aqui. Então é por aquecimento. O que nós temos aqui pela tabela? Os pontos de ebulição dos três compostos estão muito próximos. Somente 5, 6 graus de temperatura de diferença. Enquanto as temperaturas de fusão elas estão bem distantes uma da outra. Então nós temos que achar um processo de separação que utilize a temperatura de fusão e não o aquecimento. Tá bom? Então, portanto, as duas alternativas estão erradas, porque as duas utilizam aquecimento. A cristalização, você aquece os compostos, eles viram vapor, mas você conta que eles vão cair sólidos de volta. Por isso o nome cristal, cristalização, certo? Então, mais uma vez, utiliza aquecimento e não é a alternativa correta. Extração líquido-líquido. É como você está aqui nessa imagem aqui. Ó. Você tem, nesse caso aqui, o A e o B, que são dois compostos que estão misturados aqui, e você adiciona um solvente. Tá bom? Você adiciona aqui
E o que acontece nesse processo aqui? Ele vai separar pela polaridade, ou seja, ele vai separar as substâncias apolares das substâncias polares. No caso aqui da imagem, ele está considerando que, por exemplo, A é polar e B é apolar, que os dois são diferentes. E o solvente vai se ligar com um deles, enquanto o outro composto vai ficar separado. Tá bom? Então é uma separação por polaridade. E no caso, os três compostos, eles são apolares por quê? Todos são hidrocarbonetos, possuem somente carbono e hidrogênio. E todo hidrocarboneto é apolar, ele não tem polos. Então não tem como separar pela extração líquido-líquido. E letra E, que é a nossa resposta, é a solidificação fracionada. O que acontece? Você vai resfriando os compostos até que eles fiquem sólidos. Veja que o parachileno vai ser o primeiro composto a ficar sólido. Por quê? A 12, 13 graus, ele já vai ser o único a ficar sólido. Por exemplo, faça de conta que nós temos uma temperatura ambiente de 12 graus Celsius. O ortoxileno, ele estará no estado líquido, o metaxileno também estará no estado líquido, e o parachileno já vai ser sólido. Dessa maneira, você já consegue separar ele dos demais. E assim, encontramos a nossa resposta.